não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 10 de outubro de 2015. Deus pôs no meu coração uma palavra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. No Novo Testamento, se você for ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e primeira carta de Paulo a Timóteo. É mais fácil você ir no livro de Apocalipse e voltar alguns livros ali para trás. Ou você vai no prefácio da Bíblia, logo no comecinho, tem ali todos os livros do Velho Testamento e depois do Novo Testamento. É mais fácil para você localizar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler somente o versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nos céus, esta é a tua palavra, Senhor Deus. Passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Esta palavra, Senhor Deus, e todas as demais se cumprirão na terra, porque ela não voltará para ti vazia, mas ela prosperará, ela vai cumprir, ela vai fazer acontecer aquilo pelo qual ela foi enviada, Pai. E esta palavra veio de ti, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo. Homens que o Senhor usou para escrever a Bíblia, Pai, foram homens inspirados pelo teu Espírito Santo. Não foi sabedoria humana, mas foi inspirada pelo teu divino Espírito Santo, pelo Santo de Israel. Por ti, Senhor, pelo Consolador, que iluminou a mente dos homens para escreverem as Escrituras. E aqui está mais uma parte da tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, que a esperança venha a estar em Ti, ó Deus, e não no mundo, Pai, e não na instabilidade das riquezas. Ó Santo de Israel, abre os olhos do Espírito, Pai, para que todos possam compreender a Tua palavra, para que o inimigo não venha roubar a semente, mas para que a Tua palavra venha prosperar em cada alma, Pai, em cada coração. Abre o entendimento, Senhor. Dá sabedoria para todos que vão ouvir a Tua palavra.
Ó Deus de Israel, enquanto vão ouvir a tua palavra, Santo Deus, opera, Senhor Deus, com a tua mão poderosa, estenda a tua mão para salvar, para curar, para libertar os oprimidos, cativos, para perdoar os pecados, Pai. Por amor do teu santo nome, livra esta alma da aflição, ó Deus, do sofrimento. Está sendo atormentada esta vida por espíritos malignos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor Deus, que todo espírito maligno venha cair por terra destas vidas, que toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra que o adversário colocou nestas vidas, venham ser repreendidas, quebradas e destruídas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, confirma, Senhor, com o teu braço forte, com a tua mão poderosa, ó Senhor Deus, envia a paz, meu Pai, a libertação, ó grande Deus, por amor do teu santo nome, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O apóstolo Paulo escreveu esta carta a Timóteo. Esta é a primeira carta. E no capítulo 6 ele fala de alguns diversos assuntos. Ele diz aqui logo no comecinho do capítulo 6, que todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então o apóstolo Paulo ele dá vários conselhos a Timóteo. O versículo 2 ele diz: os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isto ensina e exorta. Se alguém ensina ou alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, diz o apóstolo Paulo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque ele diz no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo. Como diz Jó, nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz que porque nada trouxemos para este mundo. Nós viemos como uma criança. Todos nós nascemos como uma criança, um bebê. Fomos gerados no ventre das nossas mães, um feto. Foi Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, no útero das nossas mães. Então nós viemos neste mundo nu. Nós não nascemos com roupa e nem nascemos com algum bem, com alguma coisa nesta vida. Mas nós viemos sem nada, de mãos abanando, sem nada. E mesmo se nós conseguirmos alguma coisa neste mundo, você pode ter certeza que foi Deus que te ajudou e que me ajudou. Porque ninguém chega a algum lugar neste mundo se não for a misericórdia de Deus. Deus ele fica nos bastidores. Talvez você pense que tudo que você tem, que você possui, veio da sua própria força, mas não veio. Foi a ajuda de Deus. Ele te carregou no colo e você nem notou isso. Quantos livramentos que Deus te deu. Você acha que foi a força do teu braço que te fez forte? Você acha que foi a força do teu braço que te sustentou até o dia de hoje? Não foi. Ainda que você edifique a sua casa inteira, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode fazer um castelo, mas se Deus não estiver nos bastidores, fazendo o que você não vê invisivelmente, não vai adiantar nada. Pode vir uma tempestade, uma chuva de granizo tão forte e derrubar tudo, ou até mesmo um tornado, ou até mesmo um terremoto, e acaba tudo. Você não vê, eu não vejo, nós não vemos, mas Deus trabalha em nossas vidas o tempo todo. Nós viemos a este mundo nu,
sem nada, sem roupa, sem nada. E morávamos, sabe na onde que a gente morava? Dentro do útero das nossas mães, uma bolsa de água. É igual um peixe. Dentro do útero das nossas mães, dentro da placenta. Aquela bolsa de água. Ou melhor, dentro da bolsa d'água que é dentro do útero. Lá dentro fomos formados. E éramos alimentados através de um cordão umbilical. Fomos sustentados pelas nossas mães, o feto, formado por Deus, porque é Ele que dá a vida. É Ele que nos teceu no útero das nossas mães, como diz o salmista no Salmo 139. Então nós fomos gerados lá. Fomos dependentes das nossas mães. Deus nos ensina que assim como nós fomos dependentes das nossas mães, quando elas estavam grávidas de nós, quando morávamos no útero delas, nós éramos dependentes da nossa mãe em tudo, para poder ser alimentado, para poder sobreviver dentro daquela bolsa d'água, até nascer, esperar os 9 meses. Deus nos ensina que nós somos dependentes. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes dele, embora nós não vemos. Ele faz todas as coisas. Ele passa por nós e torna a passar, como diz em Jó, e nós não o vemos. Porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele abate todo soberbo. Todo aquele que acha que ele é o tal, que ele pode todas as coisas, ele é o máximo, ele está por cima. Deus abate todo soberbo, mas ele concede a sua graça aos humildes, aqueles que dependem dele. Ele diz que não nega bem algum aos que andam em retidão, aqueles que o louvam, aqueles que engrandecem o Senhor Jeová, o grande Deus, aqueles que exaltam o seu santo nome, aqueles que o glorificam, que andam em retidão na sua justiça. Esses não serão desamparados. O Senhor Jesus nos ensina que aquele que me honra, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Aquele que serve a Cristo Jesus. E como que nós vamos servir a Cristo Jesus? Fazendo a sua vontade. O nosso corpo já não pertence mais a nós mesmos. Este corpo nosso, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que nascemos da água e do batismo, que nascemos da água e do Espírito, que descemos a água do batismo e nascemos das águas e do Espírito Santo, este corpo não é mais nosso. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas que nós não podemos usar o nosso corpo para a impureza, mas sim como instrumentos de justiça e para Deus. Assim estaremos servindo a Cristo Jesus. E quando servimos a Cristo Jesus, ele diz, o meu Pai o honrará. Então servimos a Cristo Jesus, nosso Senhor, através do nosso corpo. Obedecendo a sua palavra, nascendo de novo, não agradando mais a si mesmo, mas agradando o nosso Senhor. Fazendo a sua vontade, cumprindo, obedecendo seus preceitos, a sua lei, os seus estatutos e juízos. Assim estaremos servindo a Cristo Jesus e seremos honrados por Deus. Então, o apóstolo Paulo diz neste texto que nós somos dependentes de Deus, que nós viemos nu a este mundo. Nós viemos sem nada. Nós não trouxemos nada para este mundo. Então ele diz aqui, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Quem morre leva alguma coisa desta vida? Ninguém. Muitas pessoas ricas escrevem os seus nomes e deixam nomes de ruas, nomes de propriedades, os seus nomes, mas quando morrem nem os seus nomes levam. Não leva a sua riqueza, não leva nem o seu próprio corpo. Fica tudo aqui neste mundo perecível. O apóstolo Tiago diz que o homem, o ser humano, é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor,
mas a palavra de Deus permanece para sempre. Acabou. Morreu, acabou. Mas e quando abrir os olhos? Na eternidade. E quando estiver diante dos olhos que são como chamas de fogo? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. João, o apóstolo, tremeu quando ele viu o Senhor Jesus que passeava no meio dos 7 castiçais de ouro, das 7 igrejas. Ele tremeu. Ele viu o Rei na sua formosura. Ele viu o Senhor Jesus Cristo glorificado. Não como Jesus que vivia nessa terra na carne como homem, mas o Senhor Jesus glorificado, depois que ele ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu depois de 40 dias, na sua majestade, na sua glória. Ele voltou à glória que ele tinha, mas um corpo de carne, sem sangue, glorificado, um corpo incorruptível, seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, como a lã branca, o seu rosto brilhando como o sol no seu resplendor, ou como o sol ao meio-dia. O Todo-Poderoso, o glorioso Rei Jesus. João, quando o viu, tremeu. Viu o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele diz aqui na Escritura que nada podemos levar quando morremos. Nada poderemos levar deste mundo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo necessário, como diz lá em Provérbios, Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, para que eu não venha blasfemar de ti, por ter muito, muito dinheiro. Ou que eu venha furtar e negue o teu nome, por não ter quase nada, não ter nada. Então ele diz que queria o necessário. Não queria se ensoberbecer com a riqueza e nem blasfemar de Deus com a pobreza. Mas ele pediu para Deus o necessário. Tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Deus, ele quer um coração grato a ele. Ele quer que nós sejamos gratos a ele, porque ele é a nossa porção, ele é o nosso Deus. Ele sustentou Elias no tempo da fome, usou corvos para trazer o pão e a carne de manhã e à tarde, e bebeu água do ribeiro Querite. Elias não ficou desamparado por Deus no tempo da fome. Quando secou o ribeiro de Querite, ele falou, vai lá a viúva de Serepta, eu ordenei a esta mulher que te sustente. Ele chegou lá, a mulher estava apanhando gravetos, ia fazer o último bolo para o seu filho e ela comer e ia morrer. Mas ele falou, não, faça primeiro para mim. E ela obedeceu a palavra do homem de Deus. E Deus multiplicou a sua farinha e seu azeite até o tempo em que deu chuva novamente. Veja bem que Deus supriu a necessidade dela. O Senhor Jesus também multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos. Era um lanchinho de um rapazinho que tinha ali. E havia uma multidão de gente ali, que já estavam 3 dias sem comer. E o Senhor Jesus falou, se eu despedir este povo, esta multidão, sem comer, eles vão desfalecer pelo caminho. Então ele teve misericórdia daquele povo que o seguia. E lhes deu pão para comer e peixe. Supriu as suas necessidades. Qual é a necessidade que você está passando? É falta de emprego? É falta de dinheiro para pagar as contas? É a falta de comida na tua casa? Você está sendo envergonhada? Envergonhado? Estão passando necessidade, escassez? Busque a Deus. Ele vai suprir a tua necessidade. Ele não vai te despedir de mãos vazias. Ele vai prover na tua vida o que você está precisando. Ele disse aqui no versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos,
e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, para sermos supridos, socorridos, temos alegrias e paz. Em Deus. Coloca a tua esperança, meu irmão, minha irmã, em Deus. Confia em Deus. Lança sobre Ele toda a tua necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele diz que ele cuida dos pássaros dos céus, que valem muito menos do que nós, que somos um pequenino rebanho. Se ele cuida dos pássaros dos céus, se ele cuida de todas as coisas, como que ele não vai cuidar de nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Mas ele quer que nós o honremos. Ele quer que nós depositamos a confiança nele, a nossa esperança nele, em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Abundantemente ele nos dá todas as coisas. Ele vai suprir as nossas necessidades. O intuito de Deus não é fazer as pessoas serem ricas neste mundo material, ricas financeiramente. Não é isso. Não foi para isso que Deus nos chamou. Diz em outras passagens, não me lembro qual, que Deus nos chamou para serem ricos na fé. Ricos na fé. Lógico, ele pode fazer alguém ter uma posição financeira boa aqui nesta terra, é dom de Deus. Mas o propósito do Evangelho não é isso. Também não é viver na pobreza. Mas o Senhor Jesus também nos ensina que os pobres sempre terão convosco. Mas ele dá àquele que busca. Aquele que anda em retidão, ele não nega bem algum aos que andam em retidão. Mas ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso coração, ele sabe o que é melhor para nós. Há pessoas que, se ele conceder muito, a pessoa abandona Deus, porque ele conhece o coração do ser humano. Então ele vai suprir as nossas necessidades para que nós sejamos dependentes dele, de Deus, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele promete que vai suprir as nossas necessidades, abundantemente nos dá todas as coisas. E isso ele estava falando para os ricos. Ele estava falando para os ricos, para não depositarem a sua esperança na incerteza das riquezas. Porque este mundo aqui é uma incerteza. Esse mundo pode estar bom hoje e amanhã pode estar sem nada. Porque o homem vive na corrupção. É muita corrupção em toda a terra. Isso desde Gênesis, da criação do homem. Desde aquela época, o homem vive na corrupção. O apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, que o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu acho que é nessa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que fala a respeito disso, se eu não me engano. Que o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Ou seja, vivendo de mentira. Achando que vai levar alguma coisa, achando que está passando a rasteira em alguém, mas está sendo enganado. O próprio diabo está enganando ele. O próprio coração dele está enganando. Porque diz a Escritura que enganoso é o coração do homem e corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor nosso Deus. Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde nós podemos andar. Ele dá a corda. Ele vai dando a corda, o limite, o cabresto, para que nós não venhamos a sair das suas asas, a sair da sua proteção. Tem um limite, tem a cerca que protege as ovelhas, e o nosso pastor guarda nós. Ele não quer que nós saiamos para este mundo como o filho pródigo. Pediu a herança por antecipação. Nem era tempo da sua herança, que seu pai estava vivo. Mas exigiu a sua herança. Tá bom, filho, pode ir, meu filho. Toma a sua parte aqui. E o filho pródigo foi, gastou com as meretrizes. E ele teve sorte que Deus teve misericórdia dele.
Mas não é na vida de todos que isso acontece. Esse filho pródigo voltou para casa e Deus o perdoou, gastou tudo que tinha. O dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as prostitutas, acabou tudo. E se Deus não o recolhesse, para onde que ele ia? Então o Senhor Jesus nos ensina por esta parábola que isso pode acontecer, mas também pode ser que não aconteça. Porque de Deus ninguém zomba. Às vezes a pessoa acha que vai passar a rasteira em Deus, que vai enganar a Deus. Ah, deixa, depois eu me batizo. Quando eu tiver velho, aí eu vou me batizar. Agora eu sou novo, vou curtir a vida, vou me divertir, vou nos bailes da vida, vou comprar tudo que o mundo oferece, vou usar drogas, vou fumar, beber. Quando eu tiver velho, caio nos pedaços, aí eu vou para a igreja. Aí eu obedeço a Deus, aí eu me batizo. E aí, se Deus disser para você que agora não dá mais tempo, quem vai garantir o seu futuro? Quem vai garantir o teu futuro? Então pense bem, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não teve um concerto com Deus, não fez um concerto com o Senhor Jesus Cristo, faça hoje enquanto é tempo. O que é mais importante para você? A riqueza deste mundo? As coisas fúteis deste mundo? As coisas que são ilusões deste mundo? Que o diabo ofereceu para Jesus, toda a riqueza deste mundo? Ou Deus, que nos dá a vida? Aonde você vai passar a eternidade? No céu? Na Nova Jerusalém com nosso Senhor Jesus Cristo? Ou junto com Satanás no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade? Então o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, te faz o convite hoje. Você que está ouvindo essa palavra, saiba que Deus está te fazendo um convite para você mudar de vida, entregar a sua vida para Jesus, para o Senhor Jesus hoje, e deixar a vida de pecados e servir a Deus enquanto é tempo. Então ele diz, tendo sustento, porém sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tem uma passagem na Bíblia que diz que a cama será curta e o cobertor será curto, ou seja, a pessoa pode ter toda a riqueza deste mundo, mas ela não tem paz. Deus tirou a paz de Faraó, enviou as pragas no Egito, as 10 pragas. Endureceu o coração de Faraó e amolecia, para que o seu nome fosse glorificado, e Faraó não teve paz. Os que contendem com o Senhor não terão paz, serão quebrantados. A cama pode ficar curta para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus, ele diz no Salmo 91, far-lhe-eis ver abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Também no final do Salmo 23. O Salmo 91 diz que, pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e o glorificarei. Em Apocalipse diz que haverá grande tentação na terra, tribulação na terra, no qual nunca houve, mas ele vai guardar aqueles que guardaram a palavra da verdade, que guardaram a sua palavra, que honraram a Deus. Deus vai guardar da grande tentação, o mesmo que ele fez com o seu povo de Israel, que eram oprimidos no Egito. E Deus enviou as pragas lá, onde morava Faraó e seu povo, e onde estava o povo de Israel, um pouco longe daquele lugar, ali não aconteceu nada de ruim. Ali não teve trevas, ali não teve pragas de rãs, nem de piolhos, nem nada. O seu povo estava guardado por Deus. O povo de Israel estava habitando a sombra do Onipotente. E nenhum mal chegou sobre eles. Assim Deus vai fazer neste mundo. Vai acontecer uma grande tentação nesta terra, mas Deus vai guardar aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que fizeram um concerto com o Deus de Israel. Nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus vai te guardar, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus vai te guardar. Você é fiel a Deus, Ele vai te guardar.
Confia no Senhor. Ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Mas saiba que há um rio, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, nunca será abalada. O reino de Deus nunca será abalado. Abalado será esta nação, abalado será este mundo. Mas o reino de Deus jamais será abalado. O reino de Deus nunca estará em crise, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas o império das trevas, sim, estará em crise. O império deste mundo estará em crise. Mas o reino de Deus não, porque é um reino inabalável. Nabucodonosor viu que a sua estátua caía, foi quebrada por uma pedra sem auxílio de mãos. Esta pedra é o Senhor Jesus Cristo, que muitos o rejeitaram para a sua perdição. Mas aqueles que confiaram nesta pedra que é Cristo Jesus, é uma rocha inabalável. Mas a estátua do rei Nabucodonosor caiu, e vai cair a grande Babilônia, vai cair a grande meretriz. As nações se converterão a Cristo Jesus. Muitas nações se converterão. Porque diz em Apocalipse que muitas nações, povos de todas as nações, estarão suspensos no ar. Muitos povos se converterão a Cristo Jesus neste tempo difícil na terra. Mas aos que querem ficar ricos, mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então a pessoa querer ficar rica, ela cai em grande tentação, ela cai em laço, em muitas coisas loucas e nocivas. Ou seja, a pessoa cai em tremenda ruína, porque para ficar rico ela vai ter que usar de mentira, vai ter que usar de engano. Então a casa ela passa a estar cheia de espíritos. A pessoa passa a andar nas trevas, porque isso se torna uma grande ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. A pessoa que ama o dinheiro, mas ela não se satisfaz com o dinheiro. O dinheiro passa a ser um Deus para essa pessoa. Então ela não vive usando o seu dinheiro para fazer as coisas que possa fazer com ele. Mas o dinheiro passa a ser um ídolo, um Deus. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Se transpassaram, se machucaram, se mataram. Acabaram com as suas próprias vidas, porque amaram o dinheiro. E o Senhor Jesus nos ensina que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ele diz para o jovem rico amava muito as coisas que ele tinha, que o Senhor Jesus mandou ele dar tudo que ele tinha aos pobres e depois seguia ele. Mas ele se entristeceu e não quis. E o Senhor Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ou seja, por um buraco na rocha, um camelo que é alto, grande, do que um rico entrar no reino de Deus. Então ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E ele dá os conselhos para Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus. Ou seja, ele está falando para nós, para todos nós que estamos ouvindo essa palavra. Tu, ó homem de Deus. Tu, ó mulher de Deus. Foge destas coisas. Sai correndo disso aí. Não se apegue às coisas materiais. Não se apegue a dinheiro, a riquezas. Mas se apegue em Deus. Confie somente em Deus. Ele manda fugir. Foge destas coisas e segue a justiça. Pratica a palavra de Deus. Pratica a piedade. Segue a piedade respeitando as coisas de Deus. Justiça é praticar a palavra de Deus. Fazer o que Deus nos manda fazer. Piedade é respeitar as coisas de Deus, servir a Deus com temor e tremor, e fé.
e caridade, amor ao próximo e paciência. Nós temos que ter muita paciência e mansidão. Pedro diz que essas coisas é agradáveis a Deus, a mansidão e a paciência. Tiago diz: vistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu. Então Deus quer que nós tenhamos paciência, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Moisés foi o homem mais manso na face da terra, e Deus quer que nós sejamos mansos. O Senhor Jesus também diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então a mansidão nos leva ao descanso para as almas. Agora a pessoa que não é mansa, ela fica perturbada, ela não tem paz. Mas a mansidão leva a ter descanso para a alma. Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então ele manda a gente lutar a milícia da fé, tomar posse da vida eterna. O reino de Deus começa aqui, dentro de nós, aqui neste mundo, vivendo para Deus, colocando os valores, o valor maior, que é Deus, e não o valor nas coisas deste mundo. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu um testemunho de boa confissão. Jesus mesmo sendo humilhado ali, o povo queria que soltassem Barrabás, mas ele deu uma boa confissão, ele deu um bom testemunho ali diante de todos, e diante de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não tinha o que acusar a Jesus. Mas o que eu vou condenar este justo? Então Pilatos não tinha o que acusar a Cristo Jesus. Assim nós devemos ser também, meus irmãos. Devemos ter um bom testemunho, para que o inimigo não venha ter no que nos envergonhar, para que Satanás não tenha no que nos acusar, como Daniel também não tinha o que acusarem a ele. Então foram na lei do seu Deus para acusarem que ele estava orando ao Deus de Israel, só assim para lançarem ele na cova dos leões. Mas ele tinha um bom testemunho, ele era irrepreensível, como diz lá em Ezequiel, ainda que Noé, que Daniel ou Jó se coloquem, eles pelos seus testemunhos, só eles serão salvos. Então Deus elogiou estes 3 homens, Daniel, Jó e Noé. Estes 3 homens foram exaltados por Deus. E o apóstolo Paulo está falando também de Jesus Cristo, nosso Senhor, que diante de Pôncio Pilatos, ele deu um bom testemunho. Não tinha no que acusá-lo. Pilatos não tinha o que acusar ao Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus. E assim nós devemos também dar um bom testemunho aqui nesta terra, como um bom cristão, lutando para pagar as nossas dívidas, para não dever nada para ninguém, porque diz a palavra de Deus que é melhor ter um bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que todo unguento. Ter um bom nome, como o Senhor Jesus deu um bom testemunho aqui nesta terra. Ele diz que guardes este mandamento sem mancha, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai vir. Se prepare, igreja, que o Senhor Jesus vai vir entre as nuvens dos céus com poder e grande glória, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Então ele está falando aqui de Deus o Pai, que ninguém pode ver, que ele habita na luz inacessível, que ninguém tem acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus.
Então ele diz que um dia o Senhor Jesus vai vir entre as nuvens dos céus nos buscar. Porque Deus confiou a Cristo Jesus todo o julgamento. João capítulo 5. E logo logo o Senhor Jesus vai vir nos salvar. E no versículo 17 ele diz: para mandar aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. Aqui ele fala sobre enriquecer. Mas enriquecer em boas obras, e não enriquecer no dinheiro. Enriquecer em fazer a obra de Deus, em suprir a necessidade daquele que está padecendo, em pregar a palavra de Deus, em visitar os enfermos, orar pelos enfermos, fazer a obra de Deus. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, suprindo as necessidades de todos. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então a vida eterna, ela depende da nossa parte. Ela depende também, porque a fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago. Temos que ter as obras da fé que acompanham com a fé. As obras acompanham com a nossa fé. Então, entesourar para nós mesmos um fundamento para o futuro, para que possamos alcançar a vida eterna. E a vida eterna ela começa aqui neste mundo. Quando nós renunciamos este mundo para servir a Cristo Jesus, seremos perseguidos, seremos humilhados, passaremos vexames, perseguições, porque nós não somos deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas como cidadãos dos céus, servindo a Deus nesta terra. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Eles não têm este entendimento da vida eterna. Para eles vivem apenas este mundo, este momento. Se Deus não abrir os olhos do ser humano, ele continua nas trevas, continua cego, sem saber para onde está caminhando. Mas para você que está ouvindo esta palavra, é o Espírito Santo de Deus que abriu os teus olhos. É o Espírito de Jesus Cristo que te trouxe a ouvir esta palavra. Talvez você nunca tenha ouvido esta palavra. E você está ouvindo pela primeira vez. Saiba que aqui é o homem que está falando, mas quem está falando é o teu coração. É o Espírito Santo da graça de Deus. É Ele que está te iluminando com esta palavra. E Ele quer te salvar. Entregue a sua vida a Cristo Jesus hoje. As demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Ele diz que para nós não colocarmos a nossa esperança na incerteza das riquezas, mas colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, para sermos felizes. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. É Ele que vai suprir as suas necessidades, as minhas necessidades, todas as nossas. Ele diz que não nega bem algum aos que andam em retidão. Se você não estava andando em retidão, passe a andar em retidão. Chegue diante de Deus. Confesse os seus pecados e deixe. Renuncie o pecado. Renuncie este mundo. Renuncie os prazeres da carne que levam a pecar, aquilo que não agrada a Deus. E passe a ter uma vida de comunhão com Ele. Uma vida de oração. E Deus vai suprir todas as suas necessidades. Deus vai te socorrer, meu irmão e minha irmã. Davi disse, fui pobre e necessitado. Fui pobre, eu não lembro direito, mas ele disse que nunca viu um justo padecer. Ele falou, sou pobre e necessitado. Porém, nunca vi um justo padecer necessidade e nem a sua descendência mendigar o pão. Está lá no livro de Salmos. Ele diz que a sua descendência nunca mendigou o pão. E o justo nunca padeceu necessidade. Então, se nós andarmos na justiça, na retidão, o Senhor nunca vai deixar nós padecermos necessidade. E Ele diz que bem nenhum
bem algum ele nega aos que andam em retidão. Se andarmos em retidão, obedecendo os preceitos de Deus, a sua palavra, fazendo a sua vontade, aquilo que ele requer de nós, tendo uma vida santificada, longe do pecado, ele vai suprir as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, não confie na instabilidade da riqueza, na incerteza deste mundo, mas deposita a sua esperança em Deus. Esperamos o que não vemos. Ora, se nós esperamos o que vemos, já não é esperança, diz o apóstolo Paulo. A esperança é aquilo que nós não vemos, mas esperamos de Deus. Então espere em Deus aquilo que você não está vendo. Talvez você não tenha nenhum prato de comida na sua casa. Talvez você não tenha gás, não tenha nem luz na tua casa, nada. Está sem nada na tua casa. Mas se você está esperando em Deus, você lançou o teu pão sobre as águas, você tem orado, tem buscado o Senhor, buscado a face de Deus. Quando disse buscai a minha face, eu disse a face do Senhor eu buscarei. Deus está mandando você buscar a face dele, buscar o rosto de Deus em oração. Busque a Deus, meu irmão e minha irmã, em oração. Ele vai suprir as suas necessidades. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que a amamenta, mas ainda que ela esqueça do seu filho, todavia não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. Ele não esquece de você. Mas Ele quer que você volte a buscar a Ele em oração. Ele quer que você venha buscá-lo em oração. A buscar a face do Deus vivo em oração. Ele quer ter comunhão contigo. E muitas vezes Ele permite este momento na tua vida, porque Ele quer que você se aproxime, que nós nos aproximemos dEle. Ele não quer que você ame as coisas que Ele tem para te dar, mas Ele quer que você ame Ele. Ele quer que nós amemos a Deus, amemos a Ele. Amemos o Senhor de todo o nosso coração. Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Assim como Ele visitava Adão e Eva no paraíso, no Éden, todas as tardes. Assim Ele quer ter comunhão conosco todos os dias. E por isso Ele permite as provas, as lutas da nossa vida. Porque Ele quer que nós estejamos sempre, todos os dias, sendo dependentes dEle. Dependentes do Senhor. Quando Ele mandava o maná, eles tinham que colher o maná de segunda a sexta-feira, todos os dias. Só sexta-feira à tarde, se eu não me engano, que tinha que colher para o final de semana, para sábado. Mas de domingo até sexta-feira, tinha que colher o maná todo dia. E se alguém colhesse a mais, dava bicho. A não ser de sexta para sábado, para 2 dias. Deus, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle todos os dias. A oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Hoje é um dia de cada vez, vivendo para Deus. É isso que Deus requer de nós, meus irmãos. A nossa dependência dEle diariamente. Ele diz que vai suprir as nossas necessidades. Ele fala aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo: manda aos ricos deste mundo. Porque os ricos estavam confiando na sua riqueza. Então ele aconselhou Timóteo a avisar aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, arrogantes, e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Confiavam no seu dinheiro. Mas ele manda confiar em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, termos felicidade, alegria. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Santo e poderoso Deus, esta é a Tua palavra, ó Senhor. Fala conosco, ó Deus, nós te agradecemos por esta palavra, Pai. Ó Deus de Israel, graças te damos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, que ela vem cumprir em nossas vidas, porque ela não voltará para Ti vazia, mas prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada. Ó Deus, abençoa a vida de cada um que ouviu esta palavra. Ó Senhor Deus poderoso, conceda a Tua graça e a salvação a estas vidas. Por Tua infinita misericórdia, guarda estas almas em Teu nome, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, receba esta oração de agradecimento. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar.
estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali.